Semana de Economia. A seguinte palestra ocorreu no dia 27 de setembro, às 19 horas, e fala sobre os 10 anos do Bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC. Contou com a presença dos seguintes professores: a professora doutora Darlene Dias, que é doutora em Economia Aplicada, a professora doutora Fernanda Cardoso, que é doutora em Economia do Desenvolvimento e é nossa pró-reitora de graduação da UFABC, com o professor doutor Gabriel Rossini, que tem doutorado em Economia do Desenvolvimento e é o nosso atual coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFABC, e o professor doutor Guilherme Lima, que tem doutorado em Teoria da Economia, e o professor doutor Ramon Fernandes, que tem doutorado em Economia. Eu agradeço muito ao convite do CASSI. Para mim é uma satisfação e uma honra estar compondo essa mesa com os meus colegas de curso. O CASSI foi responsável, por organizar toda a estrutura, da Semana de Economia, o tema da semana, o tema das mesas, fazer os convites. E foi uma movimentação muito bem sucedida do centro acadêmico. Um grupo que está chegando agora no centro acadêmico, está organizando a primeira semana de economia desse grupo e que fizeram isso com muito sucesso. Parabéns. Eu vou fazer uma rápida fala de abertura, em seguida eu passo para os meus colegas, mas eu acho que vale a pena para a gente falar sobre o BCE, ou antes de falar sobre o BCE, falar brevemente sobre a trajetória da nossa universidade. Eu chamo a atenção de vocês que a história oficial da UFABC, ela começa em 2004, quando o Ministério da Educação encaminha para o Congresso Nacional o projeto de lei que dá origem à nossa universidade, projeto de lei esse que foi sancionado pela Presidência da República em 2005. Desde então, a universidade ela passou a se organizar em torno de uma missão institucional muito relevante, que eu divido com vocês agora. A missão institucional da UFABC é promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social. E para tornar essa missão possível, além dos diversos estímulos que a universidade dá à pesquisa e à extensão, o ensino da UFABC se caracteriza por alguns elementos relevantes. Ele se caracteriza pelo ingresso na graduação por meio dos bacharelados das licenciaturas interdisciplinares, com opção de escolha posterior do curso ou dos cursos que irão possibilitar as formações específicas, pela ausência de departamentos, e pelo sistema quadrimestral de ensino, por uma organização curricular flexível, que valoriza o protagonismo do grupo discente, na construção da sua trajetória de integralização dos cursos, sejam eles os interdisciplinares, seja o específico, e também pelo compartilhamento de disciplinas entre os cursos, o que, por um lado, fomenta a interdisciplinaridade e, por outro lado, facilita que os alunos integralizem mais de um curso específico. Além disso, a gente consegue ter dimensão de um dos elementos relevantes da missão institucional da nossa universidade, que é a inclusão social, quando a gente tem em vista que as vagas ofertadas no processo seletivo da universidade, pelos cursos de pós-graduação, assim como as vagas ofertadas na transição entre os interdisciplinares e os específicos, elas se distribuem em algumas modalidades de concorrência para além da ampla concorrência. Então, chama atenção que existe, dentre essas modalidades, uma modalidade que leva em consideração a renda dos participantes, e algumas outras, que são as seguintes: os indivíduos que se autoproclamam preto, pardo ou índio, as pessoas com deficiência, os refugiados e as pessoas transgêneras. Então, tendo esses elementos norteadores em vista,
né, que de alguma forma estruturam o projeto pedagógico da universidade, tendo em vista também as diretrizes do Ministério da Educação e as recomendações da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, o bacharelado, especificamente, né, o bacharelado em Ciências Econômicas, ele busca incentivar, né, uma formação interdisciplinar e plural, né, e para isso ele conta com a formação que o BCH possibilita, uma formação que permite que todos sejam iniciados nas humanidades e também tenham contato com disciplinas básicas das naturais e da matemática e com pluralismo metodológico. Pluralismo metodológico esse que o professor Ramon talvez fale um pouco no momento dele. Além disso, o BCE ele busca incentivar uma formação que priorize, não é, a relação dos fenômenos econômicos com o todo social, que priorize a utilização adequada de conceitos teóricos e empíricos e que priorize o comprometimento com o estudo da realidade brasileira. E para explorar, não é a história, breve história, né, mas muito importante, do nosso curso, assim como outras características do nosso curso, eu passo a palavra para os meus colegas, que foram há pouco apresentados pelo Dante, e inicialmente para a professora Daniela. Vou tirar a máscara, porque eu não vou. Boa noite. Boa noite. Falar da UFBC, né? Eu já tinha esquecido, né? Quando fala que eu estou aqui desde a professora, faço parte da primeira turma de professores que entrou no curso na UFBC. Então, eu queria falar, né, dois aspectos, porque contar um pouco a história, né, de quem que veio, né, depois da aprovação do presidente, né, da criação da universidade, e depois e também contar para vocês, né, a minha experiência de chegar aqui enquanto você não tinha uma realidade palpável, né, era só um projeto. Quando a gente entrou aqui, né, e isso era compartilhado com todos os nossos colegas, né, era a incerteza, né, da trajetória dessa universidade, né, porque a gente não tinha nada, né, a gente só tinha o papel, né, dizendo, né, estabelecendo que aqui seria uma universidade. Então, como eu vim passei por várias universidades, né, para fazer a formação, né, de graduação, mestrado, doutorado, né, eu já tinha contato com as universidades já constituídas, né, já tinha um corpo docente, uma história, né, e a institucionalidade já, né, estabelecida, né, de hierarquia. Eu vou falar disso porque eu acho que um grande aspecto da universidade no início é a ausência de hierarquia, isso vai impondo, né, alguns desafios, né? E são esses dois aspectos. Tá? Então, eu vou começar um pouco pelos aspectos, minha percepção pessoal. Tá? E talvez um pouco de outros colegas que fizeram parte. Eu entrei aqui, aí essa parte se mistura um pouco com a minha vida pessoal. Né? Eu não sou daqui, eu já era professora de Goiânia, da PUC de Goiás. Fui fazer meu doutorado e lá entrei, né, essa pessoa que hoje meu marido. E eu tive que vir para cá. Tá? E nesse processo, já se estabelecendo aqui em São Paulo, veio, né, a possibilidade de fazer o concurso aqui na UFBC. Né? Eu ainda estava ligada lá na Unicamp, fazendo minha tese, e né, foi disparado uns e-mails, né, apontando o concurso nessa universidade, né, na Universidade Federal do ABC, que era uma universidade que seria criada, e eu vim fazer, né, talvez até pelo fato, né, que a oportunidade que apareceu, né, de eu continuar a minha trajetória profissional dentro da área acadêmica. Né, o que se colocava para mim era atuar em instituições, né, e o meu interesse mais era a área acadêmica.
Então, a gente fez o concurso, né? Fizemos todo o concurso na Universidade de São Caetano do Sul, né? Foi alugado lá, né? E a gente fez o concurso. Inicialmente, né, a universidade ela foi pensada para ter apenas um bacharelado, que era o bacharelado em Ciência e Tecnologia, né, e dentro, né, eles fazendo o concurso, né, contratando professores, né, que dariam conta, né, desse desafio, né, de dar aula nesse curso de Ciência e Tecnologia. Algumas vagas foram destinadas na área de Ciências Sociais e Humanas, como o Gabriel apontou aqui, que faz parte do objetivo, né, da universidade, né, garantir essa interdisciplinaridade. Então, inicialmente, foram 8 professores, né, que entraram, num universo de acho que era 103, 102 professores. Apenas 8 professores estavam ligados na área de ciências humanas e sociais. Né? E, assim, pessoalmente, né, depois que saiu o resultado, a gente foi lá no MEC, lá no centro da cidade, tomar posse, teve uma solenidade de posse, que foi em 1º de agosto de 2006. Tomaram os primeiros professores, sempre poucos professores, do SESC era 30 e poucos, do CCNH também mais ou menos 30 e poucos, do CNCC mais ou menos 30 e poucos, estava mais ou menos totalmente distribuído. E nós, 8 professores, na área de ciências sociais. Então, assim, eu entrei num universo completamente diferente do que eu estava acostumada até então, que era relacionar, né, e ter contato mais direto com áreas de conhecimento que não fosse da minha área, né, na área de economia e ciências sociais. Então, a gente teve esse contato, né, eu acho que esse início foi muito, muito gratificante, né, porque essa estrutura da universidade, sem departamento, permitem, né, dar uma permeabilidade de contato com áreas de conhecimento completamente diferentes. Mas isso até então era desconhecido, essa possibilidade. E depois que tomei posse, eu vim passear aqui em Santo André para conhecer o local que seria a futura universidade. E era simplesmente uma garagem, né, da prefeitura de Santo André, né, lá, vocês sabem que é o campus de Santo André, e ali foi uma incerteza, né, uma insegurança muito grande. Eu lembro que eu falei com outro colega, né, que vocês devem conhecer, que é o professor Arinho, também entramos todos os dois juntos, e eu olhava assim para ele e falava assim, o que isso aqui vai dar? Essa que era a pergunta, né, onde que isso iria desencadear? Tamanha incerteza. Imagina você entrar, a gente é habituado com uma instituição já completamente com histórico, né, já em andamento, e você chegar em algum lugar que era sem nada. Né? Não tinha uma sala, não tinha nada. Então, quando tomamos posse, a única coisa que a gente tinha conhecimento era que o campus seria construído naquele terreno, e você olhava lá, era uma garagem de caminhões da prefeitura. Tá? Logo após eles começaram, né, a materializar, né, que eu chamo de materialização, são os locais de trabalho. Né? Aí eles alugaram o prédio da Atlântica e depois eles alugaram o prédio da Casequense. O prédio da Atlântica seria onde o local de aulas, né, e a Catequese seria o local onde você acomodaria toda a instituição, né, os docentes, né, e mais a reitoria. Né? Então, então, nesse início, né, foi muito, para a gente que estava entrando, era muito inseguro, porque a gente estava acostumado com as instituições já consolidadas. Né? E o desafio era construir
o curso, né? Quer dizer, a universidade, ela praticamente saiu do zero, né? E com muito, né, logo depois a gente, né, fomos, o curso, né, do bacharelado, ele se iniciou, né, se eu não me engano, começou mais tarde, né, já mesmo em 2006, e um desafio nosso, né, esses professores que entraram, foi de construir, né, de pensar os pós-bacharelados, né, porque até então a gente tinha um bacharelado em ciência e tecnologia, né, e já a ideia da constituição dos outros bacharelados. Né. Inicialmente, cada professor, né, participou de alguns grupos de trabalho para discutir, né, a formatação dos cursos do pós-bacharelado em ciência e tecnologia. E eu lembro que, inicialmente, eu fiquei no curso de engenharia da energia, para discutir a engenharia da energia, e a engenharia ambiental e urbana. Né? Então, fiz parte, né, do grupo de trabalho para discutir a disciplina, quer dizer, dar forma aos cursos de engenharia. Tá? Lógico, né, à medida que a universidade ela foi crescendo, né, novos professores foram entrando, porque esse curso, né, que eu participei, né, entraram sempre poucos professores, mas depois, né, acho que 2 meses já entraram uma outra leva de professores, cada um ia agrupando nesses grupos de trabalho para pensar nos cursos do pós-bacharelado em ciência e tecnologia. E nessa dinâmica, né, foi criando o corpo, né, entre os próprios professores que estavam relacionados à área, né, de ciências humanas e sociais, né, ligadas ao bacharelado em ciência e tecnologia, de pensar um curso, né, de humanidades dentro da universidade. Tá? Então, essa aqui é a parte. Então, além do pessoal do SEX, que eram 8, né? Comigo, 8, que entraram inicialmente, o professor Sidney, o professor Arilton, o professor Sinclair, a professora Keila, o professor Sidney e o professor Cláudio. Não sei se vocês têm tido aula com eles, mas em algum momento vocês vão ter. E o professor Geru, tá vendo, né? Já tinha falado? Então, o professor Geru. Então, nós estamos, né, mais com o professor Peluso, e mais o professor Roque, e mais o professor Walter, né, do CCNH, né? Do CCNH, nós ficamos discutindo a possibilidade, né, de criar um outro curso, mas dentro da área de humanidades, para compor, né, e dar corpo à universidade. Então, desde que eu entrei, foi em 2006 até 2009, né, a gente ficou, né, nessa, discutindo a possibilidade, né, até que a reitoria encampou essa ideia e criou-se uma comissão de pensar o curso de bacharelado em ciências e humanidades. Eu fiz parte dessa comissão, né, juntamente com o professor Sidney, o professor Geru, o professor Walter, o professor Roque, né, acho que eu falei, o professor Peluso e o professor Arthur. Né, nós fizemos parte desse bacharelado em ciências e humanidades, que era criar, né, o curso de humanidades dentro daqui da universidade. Né, que era o que faltava, né? Não dava para pensar uma universidade, né, do século XXI, que tinha até esse slogan, Universidade para o século XXI, contendo apenas, né, um curso de ciências e tecnologia. Né? Então, essa ideia foi ganhando corpo, né, até que, né, foi implantada, foi criada essa comissão para pensar o curso de ciências e humanidades. Inicialmente foram só 2 cursos, né, que era o curso de economia, né, e o curso de políticas públicas. Né, mas eu digo, né, essa é uma questão de corredor, né, acho que não está aí já formalizada, né, mas que a ideia do curso de economia ela foi um pouco empurrada, né, pelos professores da área da engenharia. Porque
porque a ideia inicial não era criar um curso de economia. Né? Então, dentro da dinâmica e das negociações dentro da universidade, foi para frente essa ideia, né, diante da criação do curso de economia. Então, nós ficamos nessa comissão, pensando no curso de ciências e humanidade, e depois, né, que pensamos, discutimos, né, pensamos no formato, né, do curso de bacharelado de ciências e humanidades, e aí cada um foi, né, se dedicando, né, à tarefa de pensar os cursos do bacharelado, os pós-bacharelados, né? E eu fiquei com essa tarefa de pensar o curso de economia, né? E praticamente quase sozinha, né? Porque eu acho que ninguém queria, dentro do grupo, acho que ninguém pensava ou, né, apostava ou tinha interesse na criação do curso de economia, estavam interessados em outro curso, mas o curso de economia apareceu por pressão do pessoal das engenharias, né? Porque era o curso que faz mais o diálogo, né, com o diálogo próximo. Se bem que é uma visão meio estreita, né? Porque a economia ela faz essa visão mais geral nessas áreas de conhecimento. E daí, né, a gente foi pensar o formato do curso de economia. O grande desafio, né, é pensar o curso de economia dentro do bacharelado de ciências e humanidades, né, que estava sendo criado. Então, eu fiquei responsável para a criação, pensar no curso de economia, no pós-bacharelado de ciências e humanidades. Não foi uma tarefa fácil, né? Houve muitas brigas, né? Porque eu sabia, né, como eu tinha experiência em cursos de economia, né, então eu sabia que o curso de economia é um curso um pouco fechado, quadrado, né? E não tinha muita liberdades, né? Eu lembro que o professor lá falou, não, mas você pode pensar o curso que você quiser, né? Eu falei assim, como você vai pensar um curso, né, que eu quiser, sendo que no final eu precisaria, né, de aprovação no conselho? Eu não posso fazer isso, mas a ideia inicial era assim, não, coloca qualquer coisa aí, que né, nós somos a Universidade Século XXI, nós estamos aqui na vanguarda e é uma inovação. E eu te confesso, né, que eu, estando nessa comissão, eu bati mais o pé, né, e eu não estava disposta a arriscar, tá, de criar um curso, um formato de um curso que não tinha igual, né, seria interessante, né, mas eu estava pensando, né, na possibilidade, né, de consolidação, né? Porque os estudantes de economia passam por um conselho, o conselho ele é formatado, ele é mais fechado, e eu achava que fosse uma responsabilidade você criar um curso, deixar os alunos estudando, e no final, né, depois, lá na frente, não teria aprovação, né, e não teria a formação de como economista. Então, a minha defesa, desde o início, foi garantir, né, minimamente, esse formato, né? E foi isso. O curso de economia foi pensar, teve poucas alterações, eu acho. Né? Eu acho que foi o que dava para fazer diante da nossa realidade. Mas assim, inicialmente, né, para criar esse curso, foram 2 pessoas, né, porque ainda não tinha, porque no agrupamento dos interesses dos professores que estavam, né, presentes durante essa criação, 3 professores foram para o lado das políticas públicas, né, o outro professor estava mais ligado à reitoria, aos aspectos mais administrativos, e só sobrou para mim pensar o curso, né, o curso de economia. Então, esse desafio, logo depois, né, pensei, né, foi exigido, né, um outro concurso para um professor que desse também um apoio, né. Eu confesso que eu tive insegurança, né, de pensar no curso, escrever um projeto pedagógico de um curso, né, vindo da minha cabeça, né.
Era um desafio grande, mas, ao mesmo tempo, não sei se eu estava disposta a pagar arcar com o ônus, né? Aí, logo, veio o professor Alexandre, né? Ele pensou inicialmente, ele me ajudou, né? O primeiro projeto pedagógico foi escrito a 4 mãos, né? Praticamente a 4 mãos, foi só eu e ele. Aí a gente sentava, né, na sala e ia pensando o curso, né, no que era possível, né, construir um curso dentro, né, dessa estrutura, né, do bacharelado em Ciências e Humanidades. Algumas disciplinas que nós temos hoje no BCH foram negociadas, foi difícil a negociação, né, porque veja que no início, na correlação, né, de forças dentro da universidade, o que tinha interesse era uma trajetória mais ligada ao projeto, à constituição do curso de políticas públicas, e a economia seguiu mais o patinho feio, né? E ali eu estava quase que praticamente sozinha, né, para defender essa estrutura atual aí que nós temos, fora alguma outra mudança que teve aí, mas prevalece a estrutura criada durante a implantação, né? A comissão foi feita em 2009, logo em 2009 mesmo. O Guilherme também ajudou aqui a lembrar que ele entrou em 2009 para 2010, né? Entrou primeiro o Alexandre, professor Alexandre, ele não está aqui. Aí depois ele entrou o professor, depois foi o professor Henrique, acho que foi nesse concurso, né? Aí são concursos já veio. Veio a professora Mônica. E eu lembro direitinho essa vaga. Nós vamos, o pessoal lá do Políticas Públicas, nós vamos criar a vaga para um professor titular. Eu falei assim, e qual que é o professor titular do curso de Economia? Então, foi assim, muito incisivo, né, na disputa por vagas, né? E a gente tinha um número enorme de vagas, né? O MEC tinha aprovado um número enorme de vagas, mas essas vagas, elas não saltaram de uma vez, elas foram sendo disponibilizadas à medida que o curso ia avançando. Então, aí veio a vaga de professor titular, que entrou o professor Ramon, foi em 2010, não foi, Ramon? Em 2010, foi mais ou menos isso. Eu acho que eu nunca te contei, não. Mas vamos criar a vaga de professor titular, mas eu cadê o professor titular de economia? Então, assim, e eu lembro direitinho, e depois que eu consegui essa vaga de professor titular, nas brigas, né? Não, mas a economia também tem que ter, o importante é o curso de economia, não é só essas vagas, mas não sei o que eu consegui. Aí eu lembro que eu falei assim, gente, e agora? Que professor titular que vem para cá, né? Aí eu lembro que eu cheguei com meu marido e falei assim, você conhece alguém, professor titular, que seja, né? Porque a gente saiu uma vaga e eu nem sei, né? Ele falou assim, tem. Aí ele pegou e indicou, né? O professor Ramon. E aí, você lembra na hora que a gente se encontrou lá na Letícia? Porque o Ramon falou assim, olha, sabe? Então, assim, as pessoas que vinham para cá, né, que apostaram no projeto, né, gente? Porque realmente, você pensar do ponto de vista pessoal, né, você se inserir numa instituição que você não sabe, né, não tem a trajetória, ela não está consolidada, né, você não sabe. Né, eu confesso que várias vezes eu olhava, né, para onde eu estava e falava assim, gente, o que vai dar isso aqui? Tá? O que será isso daqui? Porque era muito inscrito, muito no início, né? E aí eu, né, lógico que estando aqui desde esse início, né, eu presenciei, né, a constituição da universidade. Por um lado é legal, né, a gente vê, eu passei lá no campo de Santo André e vejo a diferença, né, porque ali eu passava nos corredores, só os alunos falavam que era o corredor da morte, que era entre, né, a obra da universidade, as primeiros
prédios, né, locais de aula, eram prédios, locais completamente improvisados, né, era construído, às vezes, era galpões, a sala de aula eram galpões, né, e ali eu fui testemunhando a construção, né, do campus, que é o campus de Santo André, e depois, posteriormente, o campus de São Bernardo. Né. Mas é bem interessante, né, todo esse processo. Eu sinto, né, orgulho, né, de estar aqui desde o início. Ajudei a construir, né, parte do que o curso é hoje, né, talvez seja mais pelo meu pragmatismo, né, porque se fosse depender de algumas pessoas, talvez teria sido, né, teria standards desempenhados. Mas essa que é um pouco da história, né. Aí depois, logo em 2010, eu saí para pós-doutorado, né, pós-doc, em 2010 eu saí, e eu deixei a tarefa, né, para dar continuidade para a professora Mônica e o professor, ainda continuou o professor Alexandre, né? Eles continuaram com essa tarefa de construir. Então, quando eu saí, o curso ainda estava passando pelas instâncias da universidade, estava discutindo, né? Eu lembro que eu fui no Consune, eles começaram a questionar, né, algumas disciplinas, né, que eu tinha colocado lá, acho que eu já estava lá na época, era matemática, né? E ele, acho que a gente pensou na matemática sendo dada, né, por outro bacharelado, né? Eu sempre li da estatística, o conteúdo é um pouco diferente, né, do conteúdo dado para as engenharias, mas tinha sobreposição. Então, isso foi bastante questionável. Porque a ideia era ter um curso dessas áreas quantitativas, mas que os alunos não fizessem parte das turmas, né, do bacharelado em ciências e tecnologia, porque a gente entendia que mas é um pouco diferente, né? Aí acho que essa foi um dos pontos que a gente não conseguiu, e vocês, né, os alunos que entram em economia, têm que passar por essas cadeiras para garantir, né, a defesa das pessoas, era a defesa da interdisciplinaridade. Os alunos tinham que fazer esse contato, né, essa relação. É isso. Do meu ponto de vista, a história, né, que eu tenho, né, para falar. E aí, logo depois, eu saí para pós-doc, e aí, quando eu saí, eu não tinha sido aprovado nas instâncias da universidade. Né? Eu lembro que eu fui em uma, duas, antes do meu pós-doc, eu fui em uma, dois consultas para fazer a defesa, apresentar o projeto pedagógico. Aí eles questionaram essa questão, acho que dos métodos quantitativos, aí voltou e aí a gente terminou. Eu acho que quando ela foi aprovada, eu não estava, mas já estava o professor Guilherme, né? Eu fiz parte da banca do professor Guilherme, da banca do professor Alexandre, né? Da banca do professor Zé Henrique, e depois ficou o Geru, foi parte da banca, né? Aí depois veio o professor Ramon e a professora Mônica, né? A Mônica veio um pouco antes. Isso, tá. Professora Mônica. Já vou contar isso. E é isso, gente, que eu tenho para falar sobre essa primeira parte, essa parte inicial da universidade. Hoje é legal, interessante, né? Ver o que a universidade se tornou. Mas quando eram projetos, né, saindo do papel, né, hoje já podemos dizer que já é uma jovem universidade, já reconhecida, temos um corpo docente bastante qualificado, e é gratificante fazer parte, né, de todo desse processo. Né? Mas eu confesso para você que muitas vezes, pelo menos nesses 3 primeiros anos, a insegurança foi muita, né? Não só minha, eu acho que de todos os professores, né, que apostaram nesse projeto, né,
né? E até, eu acho que uns 5, 6 anos ainda a gente tinha uma incerteza, né, da trajetória dessa universidade, né? Como que ela se consolidou, né? E hoje ela está aí em uma das maiores universidades federais do país. É isso que eu tenho que falar. Agora é tu. Bom, inicialmente, eu gostaria de ter um prazer enorme poder estar, né, presencialmente de novo com os meus colegas que eu já não via, né, há mais de 2 anos. Eu estou retornando às atividades presenciais agora, então, mais de 2 anos que eu não via, né, os meus colegas. É um enorme prazer, é uma satisfação muito grande estar aqui. Quando o Gabriel me convidou a participar dessa mesa, eu também pensei, né, em contar um pouco sobre a história, tanto da universidade quanto do BCE, né, da Federal de Ciências e Humanas, e da importância do curso, né, na própria constituição da universidade. Naquele momento, eu tinha, né, a informação de que a Darlene não estaria presente. Então, agora, depois dessa exposição que ela fez, a minha tarefa ficou um pouco mais complicada, né? Garanto que as percepções são diferentes. Então, eu vou tentar complementar de alguma forma, né? Tentar resgatar algumas informações, algumas eu vivenciei presencialmente, outras eu descobri conversando com professores mais antigos, né, da UFBC. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, né, a constituição da universidade e a constituição do curso de economia, a importância do curso da economia, não só para a universidade, mas também para o curso do BCH, o Bacharelado em Ciências e Humanidades, que, na verdade, o curso de economia, em teoria, surgiu antes da própria ideia do curso do BCH. A economia, né, a ideia de criação do curso de economia ajudou, né, no fortalecimento e na aceitação do curso de Ciências e Humanidades. Então, tudo começa lá em 2004, né, com a ideia de instituição de uma universidade pública no ABC. Até então, a gente não tinha uma universidade, né, pública. A gente tinha várias universidades privadas, né, entre elas a FEI, a Mauá, Metodista e entre outros. E sempre existia uma demanda, né, uma demanda reprimida por universidade pública, né, na região. Eu sou aqui da região, eu sou nascido, minha família é antiga aqui da região. Né, grande parte dos docentes da UFBC, não só do curso de economia, mas da UFBC, vem de fora, né, vieram de São Paulo, principalmente. Mas eu sou nascido aqui, eu sei, né, um pouco mais da história da região, das necessidades, né, que a região tinha em relação à educação, a educação de qualidade, a educação de nível superior de excelência. Então, lá em 2004, né, nós tínhamos a ideia, né, já essa necessidade de criação de uma universidade pública na região. E os governantes, né, estaduais, eles eram um pouco contrários, ou eles não tinham uma visão tão da necessidade efetiva que a região tinha. Porque, né, já existia a USP em São Paulo, proximidade das duas regiões, a USP poderia suprir essa demanda. Mas, na verdade, aqui era muito maior, a dinâmica industrial da região, né, era bastante única, diferente do campo de São Paulo. Nesse período, o processo de desindustrialização da região já estava, né, em curso. Um dos diagnósticos dessa desindustrialização, dessa perda de dinamismo econômico da região, era por falta de mão de obra qualificada, mão de obra técnica, e principalmente relacionada às áreas de tecnologia. Então, veio a ideia
né, primária de construção, de criação de uma universidade, mais como um centro de pesquisa, mais como uma faculdade, né, das áreas tecnológicas, englobando engenharias, computação, física, entre outras áreas. Né? Não havia a percepção da necessidade da área de humanidades, a princípio. Essa percepção veio posteriormente, né? Porque com a criação da universidade, e o ponto diferencial, o grande diferencial do UFABC, né, era o seu caráter de inovação em termos da interdisciplinaridade. Né? O diferencial, a proposta diferencial da Universidade Federal do ABC é a sua interdisciplinaridade. Ou seja, os alunos, os professores poderiam transitar nos diferentes campos da ciência, trazendo as externalidades positivas, aproveitando dessas externalidades positivas para os próprios cursos. Quando eu entrei aqui, eu gostei muito dessa ideia. Essa ideia, para mim, foi o principal motivo por eu me engajar nesse projeto de criação também. Eu sou da própria universidade. Bom, como a criação da universidade e dessa proposta de interdisciplinaridade não foram contratados apenas professores da área tecnológica, foram contratados professores de humanidades, como a própria professora Darlene já descreveu, né? E com essa contratação, né, com a vinda desses professores, começou um dinamismo um pouco diferente, né, daquela lógica de universidade de tecnologia, de faculdade de tecnologia. Por quê? Esses professores viram a necessidade de trazer disciplinas, de suprir, né, a estrutura didática, a estrutura, né, de proposta de cadeiras da universidade, também para a área de humanas. Então, isso poderia contribuir para o fortalecimento, né, dos outros cursos já então criados. Né? Bom, com a vinda desses professores, então, ganha a dimensão a criação de cursos, né, dos cursos de humanidades, entre eles o curso de políticas públicas e o curso de economia. Como a professora Darlene já explicou, já havia, né, um interesse dos engenheiros, né, do pessoal das engenharias, pela criação do curso de economia. E é por isso que eu digo que o curso de economia surgiu mesmo antes do PCH. Né, porque, em grande medida, essa né, visão dos engenheiros, essa intenção de criação do curso de economia pelos engenheiros, ajudou, né, na sustentação da ideia de que era necessário um bacharelado interdisciplinar na área de ciências humanas, né, para compreender o curso de economia. O primeiro curso de economia pensado por parte, né, do pessoal das engenharias, ele é mais vinculado ao bacharelado em ciências de tecnologia do que ao bacharelado em ciências de humanidades. Porém, com a visão dos novos professores, isso foi sendo alterado aos poucos. Né? Então, na primeira forma, no primeiro, né, projeto de curso que foi criado de economia, eu participei do finalzinho disso. Né? A professora Darlene escreveu o projeto junto com o professor Alexandre, e ali no finalzinho eu ajudei a estruturar o projeto pedagógico em termos das disciplinas, principalmente da área quantitativa. Eu sou professor, né, da área quantitativa, eu sou professor de economia clínica do curso. Né? Minha formação é mais na área matematizada, na parte de estatística. Então, eu ajudei ali em escrever as emendas, as disciplinas, as necessidades dessa parte das disciplinas quantitativas. Tá? Bom, então, nesse sentido, eu acho que o curso de economia ele possui um caráter bastante importante, né, dentro da própria criação da universidade. O curso de economia é o segundo curso de maior demanda na universidade. O primeiro curso é engenharia de gestão, né, que é o curso mais demandado da universidade, e o segundo curso é o curso de economia. E essa demanda, e dada essa importância que o curso veio ganhando ao longo do tempo, também ajudou a construir, né, e a obter mais recursos para a própria universidade.
A ideia da universidade, então, não foi, né, a ideia de construir uma universidade com, né, uma área tecnológica, uma área de humanas, veio mais pela necessidade de captação de recursos, e não, basicamente pela criação, né, da área de humanidade. Bom, o que mais que eu posso falar aqui? Eu me lembro que a professora Darlene não mencionou. Né? Bom, eu acho que o primeiro curso que foi construído ele é um curso diferente desse que nós temos hoje. A gente vai falar que é melhor, que é pior, mas é um curso diferente. Ele tinha uma lógica diferente, uma lógica mais associada né, às engenharias. Com a entrada de novos professores, né, para a constituição do curso de economia em si, houve uma construção, né, contínua e começou a perceber a necessidade, né, de uma pluralidade maior na própria estrutura, né, das disciplinas do curso. Hoje, o curso ele é um curso bastante plural, né? Eu posso afirmar isso porque a heterogeneidade do corpo docente ela é bastante grande. Eu acho isso importante. Né? Você tem diversas visões, diferentes visões, que têm, né, um objetivo comum, que é a construção, né, do curso de economia. E eu acho que, para o futuro, né, pensando um pouquinho agora no curso de economia, para os próximos anos, eu enxergo alguns desafios, né? Porque a gente não pode deixar, né, morrer aquele ideal base, aquele ideal inicial da universidade, que é a interdisciplinariedade. Mas, por outro lado, nós também não podemos fazer qualquer coisa, imaginar um curso, né, com as disciplinas, né, mirabolantes, a gente não pode simplesmente pensar em qualquer coisa para os alunos, porque o curso de economia ele é um curso regulamentado. Né? Existem disciplinas obrigatórias que o MEC exige que o curso de economia deve ter. Então, a gente não pode simplesmente, né, pensar exclusivamente na questão da interdisciplinariedade, né, das diferentes áreas se comunicando com a formação do economista. Não, a gente não pode pensar só nisso. A gente também não pode só pensar, né, nas questões, por exemplo, na ideia de que o aluno que ingressa na universidade ele gostaria de ter um curso de economia. Obviamente, é importante ouvir os alunos, ouvir, né, as suas vontades, os seus desejos, mas também a gente tem que levar em consideração as necessidades que o próprio mercado, né, cria, as necessidades do mercado na formação do economista. Porque, em última instância, os alunos eles têm a perspectiva de entrar numa universidade, de fazer um bom curso, um curso de excelência, ir para o mercado de trabalho e alcançar, né, uma posição boa no mercado de trabalho. A gente precisa olhar para esses diferentes aspectos, para essas diferentes dimensões que são impostas na formação da estrutura curricular do curso. Então, eu acho que, né, os desafios do curso de economia para os próximos anos é manter a pluralidade. Como que a gente pode manter essa pluralidade? Como que a gente pode buscar, resgatar a interdisciplinariedade, né, mantendo todas essas condições, essas, né, imposições, tanto do mercado quanto da necessidade, né, das vontades dos alunos. Bom, eu não quero me estender mais, porque tem outros professores que vão falar. Eu espero ter, né, suprido de alguma forma a fala da professora Darlene. Obrigado. Bem, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço enormemente o convite do Cássio para falar nessa mesa, uma alegria estar aqui com vocês, com toda a nossa turma de alunos aqui. E mais ainda nessa mesa, né, que
esa mesa sería, de alguna manera, una mesa mucho mejor del piso de aquí sería ter esa conversa no boteco. Ahí a las fofocas, la universidad, de cómo que fue criada, cualquier cosa nunca se dice explícitamente. Entonces ya empieza, então, o clima de alguma maneira, isso para nós aqui, os mais ou menos veteranos do curso, assim, com diferentes graus de veteranidade, senioridade no curso, né? Podemos contar algumas fofocas de uma época que vocês estavam no pré-primário. Então, basicamente, o que eu queria dizer é, veja, primeira coisa, complementando, eu estou 100% de acordo com as descrições históricas que contaram da Lene e o Guilherme, né? A primeira coisa é isso, a UFABC responde a uma necessidade da região, sem dúvida. Veja que tem uma visão que, vamos fazer um termo não muito delicado, mas uma visão imbecil, que diz que São Paulo não precisa mais universidade. Veja, São Paulo é 100 vezes o tamanho do Uruguai, né? A área metropolitana de São Paulo. Você pensar que a USP dá conta desse troço, né? Falha alguma coisa, né? A USP e a Unifesp não dá, certo? Então, pensa a quantidade de universidades de excelência que tem, por exemplo, a cidade de Nova York, que tem uma área, tudo bem, Estados Unidos, assim, uma potência central do capitalismo, não sei o quê. Mas quantas universidades de ponta tem? Né? Veja, faz todo sentido a gente estar numa região que até isso, inclusive, digamos, geograficamente, não é de locomoção fácil. Então, você tem uma universidade com um maiúsculo, certo? Tá? Numa região como essa aqui, faz, do meu ponto de vista, faz todo sentido. Tá? De alguma maneira, eu acho que aqui posso ser também meio crítico, sim? Acho que as forças vivas da região, tá? Às vezes não entendia muito bem essa ideia que a universidade tem que servir a região, mas não só. Tá? A universidade, de alguma maneira, tem que transcender, ou seja, ir além das exigências imediatas da região, certo? Então, algumas vezes, digamos, a ideia de você ter uma universidade que abrange diversas áreas do conhecimento, tá? Encontrou certas resistências. Tá? Isso aí, o pessoal que algum dia forem ler os jornais da região da ABC, então, vão ver que aqui o pessoal, não, tá, esse aqui o cara fica. Sem contar que a gente encontrou muita resistência também de outros setores que defendiam essa visão tradicional. Esses caras não precisam de universidade. Eu, nessa época, que nunca tinha pisado aqui ainda, não conhecia nada, eu era assinante do Estado. Certo? Eu estava, volta e meia, punha assim, matérias críticas do tratado da UFABC, que era uma irresponsabilidade, que estava enviando alunos sem universidade. Chamava alunos sem universidade, como vamos formar engenheiros que nunca viram um laboratório. Aí aparecia volta e meia fotos de alguma sala alagada, de alguma. Realmente, que loucura, que responsabilidade, como os caras vão fazer essa aplicabilidade. Tá? Esse era o crime. Tá? Então, contra esse crime, tá? Se impôs esse troço que está aqui. Né? Somos nós todos, assim, os caras que conseguimos, assim, já. Obviamente, os pioneiros têm muito mais mérito nisso, né? Mas o que está aqui construído foi, de alguma maneira, remando contra essa correnteza. Tá? Aí a segunda coisa, uma característica interessante da universidade. Veja, eu acho, essa parte da história foi muito mais por fofocas, cervejas, diversas coisas, mas eu acho que uma pessoa muito importante em dar a cara do que hoje é na UFABC foi o primeiro reitor, de alguma maneira efetivo, quando a universidade já está funcionando, que é o Sr. Bevilacqua. Então, acho que, em certa medida, a UFABC, sobre todo, aquela primeira UFABC, era muito bevilacquana, com seus méritos e seus pouquinhos defeitos. Né? Mas era isso, era a visão de uma universidade que ia formar os engenheiros com a alma humana. Certo? Ou seja,
uma universidade que formava engenheiros, mas esses engenheiros tinham que ter conhecimento também de outras coisas. Então, digamos, os engenheiros de entrada tinham que, você já pensou, digamos, CTS, EDS e bases epistemológicas, todo mundo tem que fazer. Então, a ideia era contratar professores para tocar essas três coisas. Então, aí, alguns humanoides tinham que vir para... era isso, né? Alguns humanoides para... Só 7, 8, né? Isso, 7, 8, 3 matérias. Mas era isso, né? 3 matérias, então, quantos professores você precisa para dar essas 3 matérias? Claro, aí a coisa foi crescendo, foi ganhando sua dinâmica, não? E aí, digamos, foi surgindo a ideia do bacharelado em Ciências Humanidades, certo? Vejam que o bacharelado em Ciências Humanidades, quando começou, era de alguma maneira diferente do que a gente tem hoje, tá? Porque, essencialmente, vejam, para dar uma ideia, a primeira chamada, o primeiro edital, tá? Tinha 100 vagas de manhã e 100 de noite, de alunos. Essas 100 vagas, aí foram criados 4 cursos. Tá? Era bacharelado em filosofia, licenciatura em filosofia, bacharelado em políticas públicas e bacharelado em ciências económicas. Tá? Então, eram 25 vagas para cada um. Obviamente, nossa distribuição depois acabou sendo bastante diferente, já que tem mobilidade dos alunos, para escolher qualquer curso, não? Mas, em princípio, essa era a ideia. Tá? Então, o curso de economia tinha uma particularidade que, digamos, ao longo dos anos antes da minha entrada, tá? Não que minha entrada seja um divisor de águas, estou dando para mim porque eu vivi o que me contaram, né? Então, nesse período anterior, foi se juntando, digamos, a área de humanidades desenvolveu um núcleo, que é o núcleo de ciência, tecnologia e sociedade, tá? Que foi um núcleo importante para trazer pessoas da área de humanidades, certo? Mas essas pessoas tinham, em geral, uma visão mais na atividade profissional, próxima a políticas públicas. Tá? Então, quando se cria o bacharelado em ciências humanidades e se criam assim, os cursos pós-BCH, não se cria os projetos pedagógicos ainda estão em andamento, tal, mas quando se cria assim, a ideia que vai ter filosofia com bacharelado em licenciatura, PP e economia. Aí começa a dividir os professores que tem. Para filosofia, um monte. Para política pública, um monte. Para economia, ninguém. Quase, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu tive que brigar um monte. Eu tive que brigar um monte. Então, pois, a economia era, digamos, era a Darlene, a Mônica. Não, antes disso. Era a Darlene, a Darlene. Foi eu, o Gegu e o Arilton. Não, pois, então, mas o negócio é assim, veja, então, isso é outra coisa importante. Tá? Aí você tem um grupo pequeno, tá? Só comento muito rapidamente. A primeira vez que eu vim aqui nessa universidade, não na universidade de instituição, no prédio da Rua Atlântica, onde se faziam concursos, foi porque fui convidado para uma banca que ia ter o professor de economia institucional, certo? Como membro da banca. Aí, quem passou nesse concurso, a professora Mônica. Tá? Mas, realmente, isso, eu tinha ouvido falar, que legal, mas era uma coisa que ainda estava super em construção. Aí, depois apareceu esse concurso titular que a Dona falou, aí, sem conhecer, mas de qualquer maneira, veja, eu estava tentando passar a lista de professores aqui, e acho que, no máximo, eram 10 caras na economia naquele momento. Né? Se eu lembro bem, a professora Ana Patrícia, a professora Alexandre Carvalho, que depois saiu para o Banco Central, mas veja, a professora Darlene, a professora Mônica, Guilherme, José Henrique, tá? Mas tinha outras pessoas muito importantes do curso. Tá? E aí, de repente, 2 anos depois, tá? Começa a discussão no CONSEX, depois no
curso único, todas as instâncias universidades, da criação de novos cursos na área de noviciato. Certo? Aí, nesses novos cursos, aparece a proposta de planejamento territorial e de relações internacionais. Quem que encabeça esses dois movimentos? Tá? Em planejamento territorial, você ainda tinha outras pessoas de engenharia ambiental e urbana. Da relações internacionais foi uma coisa quase 90% da cabeça do professor Giorgio Romano. Então, o negócio é que quando começam os outros cursos, dos poucos que já eram, né? O professor Jerome Klink, o professor Arildo Bavareto, que eram dois dos caras mais importantes da economia, vão para o planejamento territorial. Né? Aí, sai o curso de Relações Internacionais, quando abre, só tinha dois professores da universidade, o professor Giorgio e o professor Blancs. Né? O primeiro concurso que passou pelo professor Igor Fuster, estamos aí, todo que veio depois de Relações Internacionais, quando começou o curso, foi aprovado com dois professores. Estavam pior que economia. Então, mas economia éramos uma meia dúzia de gatos pingados, então, conto assim minha experiência. Tá? Assim, a primeira turma de economia foi formada, em certa medida, em jamonologia. No quarto quadrimestre, pensamento econômico, MOA. Quinto quadrimestre, história econômica geral, serviu. Sexto quadrimestre, micro 1, Renópolis. Sétimo quadrimestre, metodologia, eu. Oitavo, economia institucional, el músico. Então, esse era o curso assim de cada. Aí foram entrar outros professores, se o grupo podia dar a sua turma institucional, de novo, a sua história econômica geral. A essa altura já tinha entrado o professor Fari, que pegou história econômica geral. O seu curso foi crescendo, mas assim, realmente aquela primeira coisa assim, foi realmente assim, um grupo pequeno que conseguiu tocar adiante esse projeto que tinha sido aprovado. Vejam que esse projeto foi aprovado, também o Guilherme falava muito bem, eu adoro o FABC, adoro interdisciplinaridade, tem um problema no FABC, tá? Que acho que está se solucionando muito, tá? Mas especialmente acho que nas primeiras, sim, las fofoca de boteco, ¿no? Mas acho isso, que nas primeiras, assim, los primeros approach, a questão de interdisciplinaridade, tá? As pessoas confundem a interdisciplinaridade com o direito de você enfiar o bedelho onde você não sabe nada. Tá? Então, qual que é o problema? Ser interdisciplinar, tá? Quer dizer que você, precisamente, respeita as visões diferentes, as áreas diferentes, que têm interrelação, tá? Isso interdisciplinar não é uma licença para você dar o palpite em tudo. Tá? Então, eu acho que o curso, digamos, o curso de economia foi, em certa medida, surgindo apesar dessa dificuldade. Né? Aí tivemos uma primeira reforma do projeto pedagógico, que também, veja, de novo, aqui nós nos amamos todos, tá? Mas se tiver reforma do projeto pedagógico de novo, a gente vai se matar, já se matou antes. Aí depois que acaba a reforma do projeto pedagógico, todo mundo se ama, aí temos de novo. A outra coisa que digamos, que não gera assim, um ódio total, mas uma alta temperatura é quando tem alguma vaga para algum concurso. Isso é ser humano, assim, não tem problema. Não, se, por exemplo, com o professor Guilherme, está aqui, teve um dia que a gente ia ter um concurso para economia internacional. Quem que vai na banca de economia internacional? Quem que vai? Paulo. Ficamos 2, 3 horas nos xingando, mas... Aí acabou a reunião, fomos tomar uma cerveja no glorioso bar do Bolinho, né? E todos amigos, todos de novo, tranquilos. Né? Mas, muito bem. E digo que nessa reforma, ou seja, tem uma coisa que eu acho positiva, tá? E acho, como o Gabriel falou, o curso foi ficando mais plural, certo?
no, no, o sea, veja, ¿qué quiero decir con más plural? No quiero, con 2 minutinhos sin parar. Fue inclusión de algunas otras áreas que no habían sido contempladas en aquella primera elaboración del proyecto. ¿Cierto? A última coisa eu vou falar. Tem problema, se você quiser, tá? Que aí estou de acordo com o que o Guilherme e a Darlene falando. Quando você cria um curso, tipo, veja, de novo, aqui não estou criticando com completa, digamos assim, isenção, se você quiser, tá? A ideia de um curso interdisciplinar é excelente. Então, bacharel em Ciências e Humanidades é uma coisa super legal, interessante. O que acontece é que tem depois bacharelados, ou seja, o curso pós-BI, tá? Podem ser mais ou menos disciplinares, certo? O que quer dizer? Por exemplo, bacharel em Planejamento Territorial é uma ideia excelente, certo? Tá? Uma ideia única da UFABC, não tem outro bacharel em Planejamento Territorial. Então, quando você bona uma bacharel em Planejamento Territorial, você tem liberdade para inventar o que você quiser. Certo? Quando você cria um bacharel em Economia ou em Filosofia, tá? Você está seguindo uma tradição, curso que já vem de 300 anos. Tá? Fora as regulamentações, esquecemos momentaneamente, certo? Não dá para esquecer que tem um médico, um conselho de educação, então, mas fora as restrições institucionais, tá? Tem uma questão que isso é uma área de conhecimento mais definida, certo? Então, nesse é um curso mais disciplinado, tá? Então, portanto, você tem bastante menos liberdade, tá? Para inventar coisas, tá? Você tem uma série de conhecimentos que espera que os alunos saibam, tá? E, de alguma maneira, por exemplo, uma coisa que eu fui contra, só serei voto vencido na universidade, então, mas tem uma exigência que o curso tem que ter, no mínimo, 25% de matérias não obrigatórias. Certo? Veja, essa restrição do DPT, certo? E veja, pego o DPT porque é um invento da UFABC, tá? No caso do DPT, é muito mais fácil você não exigir certas áreas, deixar o pessoal flutuar, tal. Quando você tem um curso como Economia ou Filosofia, você tem um grau de liberdade muito menor. Né? Então, esse tipo de restrições institucionais, acho que algumas vezes atrapalham. Forçar uma reforma, de novo, contei aí que nós nos amamos todos, reforma do PP, a gente se mata. Tá? Então, a última reforma do PP também foi forçada, tá? Porque a gente tinha que saber qual é a ideia dos 75% de disciplinas, ou seja, 25% de disciplinas não obrigatórias, quando, digamos, já tinha sido uma mágica enorme a gente conseguir chegar a um projeto pedagógico que, de alguma maneira, funcionava e que tinha 91% de disciplinas obrigatórias. Tá? Pode ser um exagero, mas isso é uma área disciplinar tem isso. Tá? Moçada, então, tem muitas mais coisas, mas o restante não vou ter. Tá? Então, agradeço aqui o convite e passo a palavra para a professora. Tá? Bem, boa noite a todas e todos. Então, reforçando as palavras dos colegas que me antecederam, é uma grande alegria estar aqui presencialmente, né? Muitas pessoas eu não tenho muitíssimo tempo, especialmente Guilherme, só vi por meio da tela, por esses 2 últimos anos. Ver a sala cheia de novo na UFABC nos causa muita emoção, porque foram 2 anos e meio muito difíceis, de muita incerteza, de muito medo com relação ao futuro. Nós estamos aqui, de novo, né, no nosso primeiro quadrimestre 100% presencial, desde aquele dia 13 de março, que a gente teve que manter todo o estado de segurança. Mas, enfim, estamos aqui. E aí, conforme Darlene, Guilherme e Ramon foram falando, eu fui aqui me lembrando, especialmente a partir da fala da Darlene. Eu não sei se eu te contei isso, Darlene, mas a primeira vez que eu ouvi falar na UFABC
foi por meio do Gilberto, que é o marido da Dalene, e é meu orientador de graduação e de doutorado. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da UFABC foi o Gilberto comentando: olha, a Dalene está na UFABC, quando você terminar o doutorado, eu acho que você tem que prestar concurso para ser professora lá, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar. E aí a vida seguiu. Eu, no começo do doutorado, eu passei no concurso na Câmara Municipal de São Paulo, fui trabalhar na Câmara Municipal, já fazendo tese de doutorado. O Gilberto ficou muito bravo comigo: você não pode sair da área acadêmica, você tem que voltar, e me dava bronca praticamente toda vez que ele podia, né? E numa dessas, e aí eu vou colocar a Ramon nessa história, em uma dessas, né, circunstâncias da vida, eu lembro que a PUC tinha aberto um concurso para professor de economia e eu conseguiria conciliar meu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo com, eventualmente, uma aprovação na PUC de São Paulo, tendo em vista que o meu grande, né, o grande objetivo de vida era realmente ser docente. E aí eu fui prestar o concurso lá na PUC de São Paulo, e quem que eu encontro no corredor da PUC? O professor Ramon, que eu já havia conhecido por meio, né, de outros professores, de outras professoras, no caso a professora Ana Bianchi, que foi minha orientadora de iniciação científica, e é muito próxima do professor Ramon. E o professor Ramon me para assim no corredor e diz assim: o que você está fazendo aqui? Você tem que prestar um concurso na UFABC. Então foi aqui que chegou o momento. A UFABC está me perseguindo na vida. E aí calhou que eu defendi meu doutorado em 2012, eu ainda estava na Câmara Municipal de São Paulo, e a minha tese de doutorado, que depois originou meu livro, eu estudei os clássicos do desenvolvimento econômico. E aí, nesse processo de expansão, que Dalene, Guilherme e Ramon estavam ficando, né, esse processo de expansão e de contratação de professores para a UFABC então lançou uma série de editais em 2013. Um desses editais era para vaga para a área de desenvolvimento socioeconômico. E aí a professora Cristina Reis, que é minha amiga de muito tempo, né, ela falou assim: Fê, abriu concurso na UFABC, abriu para macroeconomia e abriu para desenvolvimento. Você vai se inscrever em desenvolvimento e eu vou me inscrever em macroeconomia para a gente não concorrer pela mesma vaga. Então, se você não se inscrever, eu vou te inscrever. Né? Então, eu vou ter alternativa, até porque a ementa do concurso era praticamente a minha tese de doutorado que eu pensei: se eu não passar nesse concurso, eu não passo mais nenhum concurso. Né? Ou é esse, ou é nem. E gente fez, né, prestando um concurso de Cristina, a Cristina de macroeconomia. Nós duas fomos aprovadas nos nossos dois concursos. A professora que começou em novembro de 2013, já aqui no campus inaugurado de São Bernardo, e eu entrei em janeiro de 2014, então vou fazer 9 anos de UFABC em janeiro próximo. Né? E aí, quando eu cheguei na UFABC, o coordenador já era o professor Ramon. Né? Aí o professor Ramon: olha, eu vou te dar uma disciplina aqui chamada Tópicos Avançados em Macroeconomia. Mas quando eu olhei em ementa da disciplina, discussões mais recentes da área de macroeconomia, eu falei: Ramon, isso aqui não é para mim, não. Tem certeza que você vai passar essa disciplina? Ele falou assim: se você quiser, discute a reflexão que você fez na sua dissertação de mestrado. Eu fiz uma discussão sobre Keynes e Taleb. Eu falei: é? Ele falou assim: é. Eu falei: então tá bom. E ali eu fiz uma ementa de uma disciplina que depois deu origem à macroeconomia pós-keynesiana. Então, quando eu entrei na UFABC, eu entrei sob a vigência do projeto pedagógico primeiro, que é esse que Dalene escreveu, que é o de 2011. Então, lá em 2017, 2016, na verdade, quando a gente começou essa discussão, como o Ramon disse, os ânimos vão à flor da pele, porque aí cada um defende o seu opinião dentro das ciências econômicas, veio então a proposta da disciplina de macroeconomia pós-keynesiana. Eu lembro que eu ainda ministrei tópicos avançados de macroeconomia 2 ou 3 vezes com esse formato, né? Com uma formação na perspectiva keynesiana. Então, quando eu entrei na universidade, todo esse processo já tinha acontecido, eu já estava num terreno mais ou menos aplainado, né? Semeado, mas ainda peguei essa animação que foi a discussão, projeto pedagógico de 2017, e depois, como coordenadora de curso, eu comecei as primeiras discussões que desenvolveram no projeto pedagógico de economia, que está em vigência, que é o projeto pedagógico de 2021.
Mas falando um pouco sobre o projeto pedagógico de 2017, ali as principais mudanças que foram feitas, e até por conta da constituição já quase completa do nosso corpo docente, quando eu entrei, nós estávamos caminhando da metade para o total do curso, e quando fizemos a discussão do PPC, acho que já estávamos praticamente com o quadro completo de docentes da plenária. E ali nós, então, sugerimos a inclusão de 3 disciplinas obrigatórias novas, né, que foi desigualdades de renda, raça e gênero, a macroeconomia pós-keynesiana, que é essa que eu me referi, né, que começou lá com tópicos avançados de macroeconomia, e economia política. E aí, definitivamente, a gente carimbou o projeto pedagógico de Ciências Econômicas da UFABC com a marca do pluralismo metodológico de uma formação de economista. Dentro de uma universidade interdisciplinar e plural como a UFABC, parecia para nós ser um caminho interessante. Só que isso nos colocou, como o Ramon disse, né, pouco tempo depois, o PPI mais recente da universidade foi aprovado, que é o PPI 2017, e nós estávamos muito acima, né, do limite máximo de obrigatórias que o PPI servia como adequado para um curso de formação específica dentro da UFABC. Mas o que provocou, eu diria, né, essa necessidade de nós fazermos a reforma do projeto pedagógico que levou à discussão finalizada em 2021, foi o fato do BCH ter aprovado um projeto pedagógico em 2020 que já previa a curricularização da extensão. Né? Então, nós, como curso que procedia do BCH, nós tínhamos que fazer também uma discussão dentro do curso para se adequar a essa modificação do BCH. Né? Então, toda a discussão do projeto pedagógico, isso eu acho que é importante mencionar, foi feita praticamente durante a pandemia. Então, quando nós estávamos começando a ensaiar o planejamento da discussão do PPC, veio a necessidade de isolamento social, e aí a nossa readequação, o nosso aprendizado de fazer as discussões, as reflexões, por meio de reuniões remotas, e fizemos toda a discussão, né? Estou olhando aqui para a Patrícia, porque ela se lembra bem disso, né, Paty? O quanto a gente discutiu e refletiu remotamente, né? Com todas as condições, todos os receios e medos que a gente vivenciou nesse período de isolamento social, e acho que chegamos num bom resultado. E isso gerou outras disciplinas, outras discussões, outras considerações, e nos adequamos, então, ao PPI, ficamos dentro da massa, 70,4%, né? Um pouquinho acima de 75%, né? Mas para quem saiu de 91%, acho que estamos muito bem. E ainda discutindo a extensão sem ter o marco legal da UFABC, que é a resolução Conselho 253, que foi aprovada no início deste ano, e trouxe os parâmetros definitivos para a extensão curricularizada dentro da UFABC. Isso provocou, já sob a vigência da coordenação do professor Gabriel e da professora Patrícia, uma readequação desse projeto pedagógico que deve seguir para o CONCEP, agora já no mês de outubro, aprovado totalmente sob essa nova versão, com a política de extensão já prevista. Né? Agora eu vou falar um pouco, desde a minha perspectiva como coordenadora de curso. Né? Eu coordenei o curso por 3 anos e pouco, né? Eu assumi a coordenação do curso em novembro de 2017, com a professora Mônica Xereda, e essa Mônica aqui, todos estavam se referindo, também estava ali na origem do curso. A Mônica tinha recém-chegado do governo federal, né? E a Mônica assumiu esse desafio comigo, e logo depois, com a eleição do professor Dácio, no seu primeiro mandato, a Mônica foi convidada para ser pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e mesmo assim ela permaneceu como vice-coordenadora até o final do nosso tempo de mandato. Foram 2 anos, até novembro de 2019. Aí eu segui para um novo mandato, já agora com o professor Fábio Terra, como vice-coordenador. E aí, no meio desse processo, eu recebi o convite para assumir a pró-reitoria de graduação e passei, então, o bastão para o Gabriel e para a Patrícia, que deram continuidade ao trabalho que nós estávamos fazendo. Mas falando um pouco sobre os desafios, né? E o aprendizado que a coordenação do curso me trouxe, é um curso muito difícil de coordenar, né? É um aprendizado provocado, assim, na prática, todos os dias, né? E esse grande desafio vem um pouco, acho que o Guilherme falou bastante sobre isso, por ser um curso de altíssima demanda. Então, o tempo todo, como coordenadora, eu recebi e-mail de dizendo: eu não consigo me formar, eu fui indeferido,
eu tentei me matricular e não consegui um requerimento nessa disciplina. O que acontece? Isso foi provocando na gente, né, no caso, naquele momento, Mônica e eu também compartilhava muito isso com a coordenação do curso, a coordenação ampliada do curso, colegiado do curso, o que a gente poderia fazer, né? Começar a entender o que provocava essa dificuldade de trajetória que os discentes tinham. E aí foi a semente, né, do que hoje Gabriel e Patrícia dão continuidade também, que foi o projeto também de integração do PCE. Foi uma forma da gente começar a entender, levantar informação para diagnosticar as dificuldades de trajetória que os discentes tinham. Né? E aí, como que a gente começou a perceber? A grande beleza da UFABC, que é a ausência de pré-requisito, no caso da formação de economista, poderia ser um desastre se o discente não fosse bem orientado com relação à sua trajetória. Então, o que a gente observava? Né? Discentes tentando fazer econometria 3, centrofica 2 e a 1. Né? Discentes tentando fazer micro 2, entre micro 1. Discentes tentando fazer micro 1, sem ter feito tudo fazer. Aí, estava dado, né, que a chance de aprovação naquela disciplina era muito baixa. Né? Então, a gente começou a política de orientação pedagógica, né, de convencimento, e aqui reproduzo para vocês que estão nessa sala, e possivelmente queiram seguir, né, para a formação em economia, é importante a gente ter planejamento sobre as ofertas, sobre as disciplinas que vocês pretendem se matricular. A gente não pode entender a matrícula em disciplina como um bingo, o que der deu, né? A gente precisa planejar qual é a disciplina que é adequada para o seu momento de trajetória, não é só o que encaixa na grade. E a formação de economista, por ser muito encadeada, ela exige um maior cuidado, um maior planejamento sobre as suas escolhas. Então, esse foi um grande desafio da coordenação, acho que é um grande desafio para a formação de economista numa universidade interdisciplinar que não tem pré-requisitos como a UFABC. Por outro lado, apesar de a gente ter esses desafios implementados, entendo que a formação que a gente consegue de um economista na UFABC é só a gente que tem. Né? A riqueza que a formação da UFABC traz para um economista, né? É um economista que vai ter alma, que vai ter coração, que vai ter uma visão, né? Uma visão ampla, uma visão interdisciplinar, uma visão completa e com capacidade de previsão, de enfrentamento de problemas novos que a gente certamente vai enfrentar. Então, assim, é muito bonito ver a formação dos discentes da UFABC. Eu não trouxe aqui o número dos formados até esse momento do BCE, mas a partir de toda essa história que a Dani contou especialmente, né, quando chegou lá em Santo André era só uma garagem, né, e falou assim, o que a gente está fazendo? Essas notícias que Ramon via no Estadão, que responsabilidade esse projeto da UFABC, mas com muito orgulho a gente diz que com 16 anos, com 29 cursos de graduação, nós já distribuímos 14.284 diplomas. Então, aquela ideia que ainda era só uma ideia, né, e todo aquele receio que a Dani ressaltou, hoje é um projeto extremamente bem sucedido, né? E a gente vê esse resultado especialmente na qualidade de formação e na capacidade que vocês carregam a partir do momento que vocês ingressam na universidade e aproveitam a trajetória de vocês. Então, aqui, para terminar minha fala, eu só queria, de novo, agradecer o convite do CASP, né? E desejar uma feliz trajetória para vocês. Vocês aproveitem muito essa universidade, como vocês viram, foi resultado de luta de muitas pessoas que estavam aqui desde o primeiro momento, desde que aqui não tinha nem prédio construído, né? Que hoje tem essa grandiosidade e permite, né, a gente transformar muitas vidas dentro e fora da universidade. É isso, obrigada. Até junho foram 344 formados. Uma informação importante, desses 343 formados, existe quase uma paridade entre economistas, homens e mulheres. O curso ele tem ano a ano conseguido formar praticamente o mesmo número de mulheres e homens. Posso contar também os primeiros 5 formados se formaram no prazo, assim, milagre, né? 12 quadrimentos. Na turma dos interessados para BCH em 2010, eram 5 alunos, né? Já que estamos
quasi pareava, non può ter 5 paridade de gênero, né? Tinha 3 moças e 2 rapazes, a Kelly Garcia, Carolina Santos, a Sara Almeida, o Marcos Teodoro e o Bruno Prata. Foram 5 primeiros. A gente até deu uma placa para cada deles, tá? Se a gente fizesse isso, a gente estava na falência. Aqueles primeiros a gente deu a... E aí, aproveitando a sua fala, a Kelly Garcia, que foi a primeira formada do GCER, essa primeira leva de 5 alunos, ela acabou de defender o mestrado, foi orientada por mim em Economia Política Mundial. Então, só para dizer, né, que a gente está... essa trajetória continua, e é esse mesmo desejo que a gente traz para vocês, né, para vocês continuarem a trajetória de vocês aproveitarem muito a UFBC, porque não é querendo, né, fazer propaganda, mas não existe outra universidade no Brasil com essa possibilidade que a UFBC está estabelecendo. E aproveitem de outras formas. Cheguem mais cedo, se for possível. Saiam para tomar cerveja. Eu sei que os bares aqui não existem. Né? Saiam para tomar, para conhecer os colegas, flertar. Isso faz parte da universidade. Queria falar, lembrando toda a parte da sua fala, sobre quando foi para discutir os primeiros professores para entrar no curso de pós-graduação em Economia e Políticas Públicas. Porque, inicialmente, só surgiram 33 vagas, essa vaga que entrou o Jorge, a professora Mônica, né? A professora Sandra, era para constituir um núcleo de ciência e tecnologia igual aos núcleos que existem na USP, e não estaria vinculado a nenhum bacharelado. E aí a gente estava pensando que essas vagas teriam um núcleo e nós teríamos vagas para os cursos dos pós-BIs que estavam sendo criados. Né? E aí, de repente, a reitoria disseram, não, a vaga que vocês têm é aquela vaga de 33 professores que estavam. E, assim, os concursos que foram feitos ali na área de conhecimento, muito deles não estavam aderentes ao curso de economia. Né? E ali, eu lembro direitinho, quando eu soube disso, né, como se diz, não, os professores já entraram, eles 33. Eu falei, como que entrou? Que aquilo ali não tem formação nenhuma. Aí eu fui lá com o diretor de centro, na sala dele, eu falei assim, cadê os professores? Eu não tenho nenhum que cabe. Esse cara não foi. Não, esse aqui dá para ir no seu curso, esse aqui dá para ser ir no seu curso, esse aqui dá para o seu curso. Mas como? Sabe? Foi aí que vinculou a Ana Patrícia, ela vinculou no nosso curso, o Jorge vinculou no nosso curso. Foi mais... Não, a Lúcia já era do primeiro, né? Foi assim, entendeu? Então, inicialmente, a gente que achava 33 professores era para constituir um núcleo. Nós teríamos mais vagas, porque a universidade tinha disponibilidade de muitas vagas, né? E aí, depois, né, na dinâmica lá de poder, né, depois os engenheiros, não, essas vagas não vão, vocês já ganharam 30 e poucas, porque nós sempre compartilhamos mais bem dentro da universidade, e a gente foi obrigada a construir o curso de base naqueles, a pegar professores ali dessas vagas, mas poucos, né, estavam interessados em permanecer no curso de economia. Mas outra coisa que você falou sobre, né, do projeto, porque se eu fosse seguir, né, o que o presidente da comissão do PCH colocava, sairia um curso assim, né, tudo menos o curso de economia. E eu achava que, na minha visão, achava irresponsabilidade, né, de você pensar um curso diferente, inovador. Mas você está numa universidade do século XXI inovador, você também tem que pensar um curso inovador. Pensar um curso inovador sendo que os alunos não conseguiriam ter um diploma, né, de economia, né, ou seja, carteirinha, né, como carteirinha do Conselho Regional de Economia, né? Esse é o sonho da gente, até eu sair da universidade. Mas, assim, foram vários desafios, mas enfim, foi bom. Vamos testemunhar essas histórias. Gente, vocês gostariam de fazer perguntas?
Fiquem à vontade. Curiosidades, perguntas, fofocas. Senão a gente segue no boteco. Tem uma questão? Podemos? Posso, então, uma última aqui? Não, só um detalhe. Uma coisa que acho também importante que vocês... Que essa coisa, digamos, muitas vezes, tá? A gente pensa em universidade, tá? Tem que ser primeiro planejado e depois feito. Tá? Em realidade, aqui, para pegar uma velha imagem, a ciência é construir um barco no meio do mar, né? Você vai construindo o barco no meio, enquanto está no meio da água. Tempestade. Não é nem da verdade, nem da tempestade. Sim, tá. Mas ainda, por exemplo, aqui, o BCH, né? Começou, não, esse campo é muito legal, né? Acho que todo mundo gosta dele, mas o BCH, tem. Tinha o terreno, o prédio demorou, ia demorar, então queria começar o BCH. Então, o BCH começou num prédio emprestado pela Prefeitura de São Bernardo, que era um colégio que estava desocupado, tá? No centro de São Bernardo, tá? Na rua João Pessoa, tá aí. A gente começou nos chamava na época Bloco Sigma, tá? Porque queríamos qualquer com conhecimento mínimo de grego, tá? Porque tem alfabeto, tá? Por que o bloco já foi pular direto para Sigma, o Ministério da Criação, tá? Mas aí o bloco inicial, o bloco Sigma, tá? No centro de São Bernardo, aí a gente ficou, eu cheguei quando a gente ficou 2 anos no Sigma, até que de repente apareceu esse campus aqui, que na primeira época só tinha o Alfa 1, né? Porque era só Alfa. Era só Alfa, o Beta, que era só, digamos, o andar de baixo estava em obras, então tinha a biblioteca no primeiro, um monte de salas administrativas no segundo, e o Rio. Isso era o campo. Né? As salas de professores, onde são hoje as salas de computadores, né? Eram as salas coletivas, onde todo mundo chegava, pegava a mesa que tivesse livre, deixava sua mochila aí. Então, o importante, fora por essa anedota, né? É que realmente todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, então, é uma coisa que digamos, é um erro. Né? Você pensar que tem que ter tudo bonitinho na cabeça, planejado, fechado, então, depois você implementa. Certo? Aqui o FABC foi feito exatamente ao contrário. Você primeiro tem a decisão de fazer. Tá? E aí, tendo essa decisão, tá? Tem que ter recursos, para isso são os economistas, né? Mas tendo essa decisão, tá? As coisas vão sair, as coisas vão se ajustar. Tá? Mas essa política, de alguma maneira, de criar fatos consumados, tá? Foi essencial, porque se não tivesse sido dessa maneira, a gente estaria ainda pedindo, no ano de 2020. Não, seria legal ter uma universidade federal na região do ABC e vocês teriam que tentar conseguir uma vaga na USP. Então é isso, moçada. Essa era a minha última observação. Professores, muito obrigado pela palestra. É muito legal os bastidores, né, da construção da nossa universidade. Então, a gente do CAS, eu e o Lucas, a gente agradece muito a participação de vocês. Obrigado por ter disponibilizado o tempo, a aula, os estudantes para presenciar a palestra dos senhores. Então, gente, salve de palmas.